bem-vindos a mais uma Hora Azulgrana. A relembrar que temos uma campanha de sócios a decorrer. Se és sócio do Torriense e trazes um amigo que ainda não é sócio do Torriense, os dois podem ganhar uma camisola igual a esta que eu trago vestida para que possam apoiar o Torriense nesta nova época que deve estar quase a começar. Mas nós temos hoje uma edição da Hora Azulgrana em que eu estarei à conversa com o Ricardinho e o Marco Castro vai estar na segunda parte à conversa com o Walter Onofre da equipa sénior masculina de futebol. Eu vou então já ter com o Ricardinho aqui com o futsal. Ricardinho, 21 anos, natural de Coruche, universal na equipa sénior de futsal do Torriense, destacou-se esta época passada por 31 golos em 20 jogos, tendo finalizado a época como melhor marcador do campeonato. É isso, não é? Exatamente. Ricardinho, começamos por aí. Esta veia goleadora esteve sempre presente? Assim, a veia goleadora está sempre lá, mas também só é possível se tivermos a equipa sempre a ajudar-nos. Eu não fiz o jogo sozinho, não joguei sozinho e só foi possível com a equipa de jogarmos todos juntos. Naturalmente, é um momento de grande inspiração, tanto golo, com certeza que fez desta época ter outro sabor para si, não é? Exatamente. Ricardinho, e como foi ter terminado a época desta maneira, não é? Não nos podemos esquecer que tivemos uma pandemia. Como é que recebeu essa notícia? O que é que isso representou para si? Foi triste porque a época estávamos a correr tão bem, estávamos a conseguir os nossos objetivos e de repente do nada tudo acabou e epá, foi um bocado mau para nós. Claro. Chocou um bocadinho com o nosso. Já tínhamos aquela garra de estar sempre a jogar, sempre a ganhar, com o apoio dos adeptos. Sim. E depois, pronto, assim de um momento para o outro tudo acaba, já não ouvimos o pavilhão aos gritos a chamar por nós, a puxar por nós, é completamente diferente, foi mau. E a verdade é que se a época tivesse decorrido normalmente, não é? Jornada após jornada, saberiam logo os resultados, a vossa posição, estamos a falar de uma equipa invencível, não é? Nunca tinham perdido até à altura da época terminar desta forma. No entanto, a época terminou e houve uma grande expectativa em relação àquilo que ia acontecer, não é, Ricardinho? Assim, não podemos dar um campeonato como finalizado à 20ª partida, não é? É assim, o jogo tem 40 minutos, tudo pode acontecer. Dentro de um minuto pode haver como 3 ou 4 golos, como em segundos pode haver um gol que acaba com o jogo. Então a gente nunca tinha uma certeza se tínhamos o campeonato garantido, se não tínhamos, e então pronto, era jogar. Olha, sobretudo tu, não é? Mas tu e os teus colegas, como é que receberam esta notícia? Depois então finalmente a comunicar que esta equipa maravilha sobe à 2ª divisão. Como é que foi receber essa notícia? Foi. Por um lado já estávamos à espera, que é assim, com isto tudo da pandemia, estávamos em primeiro lugar, se a gente não subisse, era injusto para nós. Mas por outro lado foi uma alegria enorme, não tem explicação, a gente fez tudo para subir, acho que é o 2º ano que eles sobem. Certo. Construíram a equipa ano passado, subiram logo para a honra e da honra subiram para a 2ª. E esperemos agora, quando começar, subirmos logo para a 1ª. Claro, agora o objetivo é a Liga Placar. Exatamente. Sentes que desta forma, com esta decisão tomada pela Federação, fez justiça em relação à equipa do Sport Clube União Torriense? Claro que sim. Também o Torriense foi sempre comunicando, foi sempre mandando e-mails para saber se a gente subia, se não subia. Acho que fizeram muito bem, senão era muito injusto para nós. Claro, aliás, todos os adeptos e sócios que vos acompanham e que são uma massa absolutamente maravilhosa que enche o pavilhão da Física todos os sábados quando jogam em casa, todos eles dizem que esta equipa ganharia sempre dentro de campo, portanto mais do que justiça está feita. Mas Ricardinho, vamos lá atrás, não é? Porque isto tudo começou no Cato Coruche, não é? Portanto, a tua infância começa no Cato Coruche. Conta-nos um bocadinho de que forma começa esta ligação ao futsal e onde é que tudo começa? Isto foi assim, todos os dias quando eu saía da escola, saía sempre às 5h10, 5h30, havia sempre uma equipa de futsal. E isto com que idade? Tinha os meus 12, 13 anos. Quando saía da escola tinha sempre uma equipa de futsal a treinar no pavilhão da escola. E por acaso eu tinha um irmão mais velho a jogar, só que não sabia que era essa tal equipa que estava lá a treinar. Então fui lá a ver e quando lá cheguei reparei que o meu irmão estava a treinar e ele por acaso falou com o treinador e perguntou se eu podia treinar e foi a partir daí que veio o bicho do futsal. E então significa isto que tu estás a seguir mais ou menos as pegadas do teu irmão mais velho, não é? Que sempre foi uma grande inspiração para ti.
É assim, o meu irmão mais velho começou a jogar, mas com o passar do tempo, ele depois deixou de jogar e ele emigrou. Agora tenho um irmão mais novo a jogar. O meu irmão mais novo é que é a minha inspiração. O teu irmão mais novo é para ti uma inspiração. Exatamente. E tu foste também para ele uma inspiração? Espero que sim, não é? E de que forma é que o mais pequenino é para ti uma inspiração? Não sei explicar. Ao vê-lo jogar, sei que ele dá tudo dentro de campo, sei que ele dá tudo pela equipa, nunca dá nada como perdido, e isso para mim é um orgulho estar a vê-lo jogar assim dessa maneira. E sempre vai ser uma inspiração porque sei que com ele também consigo aprender várias coisas ao vê-lo jogar, está a perceber? Eu percebo, então, é uma família dedicada ao futsal. Exatamente. E tu dás-lhe mais dicas a ele ou ele dá-te mais dicas a ti? Acho que a gente, ao jogar os dois, damos as dicas um ao outro, assim, no momento do jogo. Não sou capaz de chegar ao pé dele e ter uma conversa com ele, porque pronto, ele agora está longe, eu estou aqui sozinho com a minha família e ele está lá em Cruz. Mas às vezes, quando combinamos ir fazer um joguinho ou dois, eu digo algumas coisas e ele também me diz a mim. Claro. Aliás, a melhor forma que vocês têm de mostrar um ao outro aquilo que sabem é dentro de campo, não é? Dentro de campo, exatamente. Porque em teoria toda a gente sabe tudo, depois quando vão para campo é que, sim. é que se vê aquilo que se sim, consegue, isso não é? Verdade, sim, sim. Oh Ricardinho, mas há aí com certeza nesta história de vida que tens, há uma série de histórias que tens, mas eu sei aqui de um furo no meio de uma ponte de Santarém, não é? Quando ainda estavas em Cruz. Sim, sim, sim. Queres-nos contar essa história? Então isso, nós íamos jogar a Ferreira de Zezen. Estávamos a caminho do jogo e pronto, a nossa carrinha era sempre uma alegria. Era música por aqui, música para ali, piadas. E quando íamos na ponte de Santarém, tivemos um furo. E então tivemos que lá estar à espera da outra carrinha. Tivemos mais de 1h30 à espera da carrinha. E assim que a outra carrinha chega, a gente com a pressa toda, porque já íamos atrasados, arrancámos. E depois quando lá chegámos, íamos para nos equipar. Onde é que estava o equipamento? Na carrinha Que tinha ficado com o furo. Tinha ficado com o furo. Iam jogar contra quem? Lembras-te? A equipa chamava-se Ribeira Fárrio, mas era em Ferreira de Zezen. Exatamente. Então pronto, com aquilo tudo tivemos que ficar com o equipamento adversário. Ou seja, foi a equipa com a mesma equipa. Com equipamento alternativo, talvez, não é? Pois. E portanto às vezes o futebol também tem, o futsal neste caso também tem histórias desta natureza. Ricardinho, eu sei que depois do Cato Coruche tu foste para o Sport Lisboa e Benfica. Como é que surgiu essa oportunidade? Assim, eu tive um treinador que era o meu adversário, que chegava no Vitória de Santarém. E por acaso ele teve lá os seus contactos, ou não sei o que é que ele fez, que foi para a equipa do Sport Lisboa e Benfica. E por acaso ele já me conhecia, e então ele contactou-me. Depois ele tive um jogo em Fátima, se não me engano, foi em Fátima, ele foi ver esse jogo. E foi então que ele comunicou comigo, fui lá fazer uns treinos, então se deu-se a oportunidade de ir lá jogar. Tinhas que idade? Tinha os meus 15, 16 anos. Já uma grande evolução, não é? Do Cato Cruz para o SLB. E como foram esses anos? Eu sei que foste bicampeão nacional, não é? Em júniores, e que curiosamente cruzaste com o Pedro Marques, jogador que esteve aqui também no ano passado, exatamente, não é? Exatamente. Como é que foram esses anos e essa experiência? E depois o reencontro com o Pedro aqui? Foi uma experiência que não tenho palavras para descrever, porque aprendi muito, fez de mim um jogador muito melhor e com uma capacidade de visão maior, e tanto de visão como técnica. Foi uma experiência para a vida, para recordar. E a tua relação com o Pedro? Foi sempre muito boa. Sim, foi sempre muito boa, que pronto, comecei a andar muito bem com ele lá, foi desde lá. Tanto que quando a gente tinha jogos fora eu ia sempre dormir à casa dele, porque eu fazia sempre viagens de Cruz para Lisboa todos os dias para treinar. Então quando era jogos fora, ou íamos para os Açores ou para a Madeira, eu ficava sempre na casa dele. E então a partir daí a gente deu-se super bem. Já tinham essa relação quando se encontram depois aqui no Torriense, não é? Ó Ricardinho, corrijo-me se eu estiver errada. Enquanto estavas no Benfica, tiveste também uma chamada à Seleção Nacional em 2017. Exatamente. É assim, não é? Queres contar-nos como é que foi essa experiência? De repente, o Ricardinho para a Seleção Nacional. Até foram duas chamadas. Tive uma à Sub-17 e depois tive à Sub-19. Sub-17 foi só um pequeno estágio, pronto, mas ser chamada à Seleção Nacional é sempre um orgulho para nós. Claro. Mas depois, quando fomos à Sub-19, é que já foi internacionalização. Mas, foi um orgulho. Estar a ver o meu nome ali escrito na lista de convocados, fiquei sem palavras. Contei logo à minha mãe, claro, e aos meus pais, e ao meu pai, que está fora do país. E depois só acreditei quando lá cheguei.
quando tinha o símbolo ao peito, foi quando eu caí em mim e disse, pronto, tenho que dar o melhor de mim, porque se quer isto, se quero andar para a frente, tenho que treinar para isto. E foi isso que fizeste quando lá chegaste. Exatamente. Dar o melhor de ti e estar ali entre os melhores, não é? Exatamente. Saber que estás a jogar entre aqueles que são os melhores em Portugal, que é naturalmente, como já referiste, um motivo de orgulho. Depois da passagem de júnior para sénior, tiveste um curto período de tempo no Portimonense. Sim, sim. Não te adaptaste bem? Ou como é que foi essa experiência? Não foi o adaptar, foi porque, pronto, eu estava fora da minha família, estava longe, estava sozinho lá no Algarve. E as coisas não estavam a correr da melhor maneira para mim. Então eu optei por falar com o treinador e não continuar. E foi então que voltas ao Cá de Cruz, não é? Cruz, onde estiveste praticamente uma época. Esse regresso correu como esperado? Já trazias na bagagem uma série de experiências, não é? Novas. Sim, sim. Foste novamente recebido no Cruz e como é que foi essa recepção? É assim, eu, independentemente do tempo que estiver fora de Cruz, vão sempre ser recebido da melhor maneira, porque eles querem que eu jogue lá. Mas receberam-me da melhor maneira, foi um orgulho para eles eu voltar, uma ajuda para eles, tanto é para eles como é para mim, porque a gente todos os dias aprende. Mas foi engraçado e receberam-me muito bem. O Ricardinho chega ao Torriense em 2019. Conta-nos como é que se dá essa vinda para o Torriense. Tenho um amigo meu que durante o verão inteiro ele chamava-me para ir treinar com ele, na praia, fazer umas corridas e isso. E ele disse-me que uma vez, pronto, ele queria-me levar para uma equipa melhor. E queria-me sempre que eu estivesse lá em cima. E ele uma vez disse-me que ia falar com uma tal pessoa, que é o meu empresário, e depois o meu empresário contactou-me e falou-me do Torriense. Eu também não conhecia o Torriense, nunca ouvi falar do Torriense, mas como eu queria estar na visibilidade de Lisboa, que certo. Lisboa tem muita visibilidade, tem muitas equipas, e eu queria sempre no o mesmo melhor. distrito, não é? Pronto. Exatamente, eu queria sempre o melhor, optei, pronto, é o Torriense, está no Campeonato de Lisboa, vou ver, vou dar o melhor de mim e vou ver no que dá. E foi assim que eu voltei para o Torriense. Certo, e nessa altura, em 2019, a opção era só o Torriense ou havia outras alternativas? É assim, se eu tivesse uma equipa que eu tinha a certeza que estava numa divisão, por exemplo, pronto, na Nacional, era o que eu queria. Eu queria mesmo uma equipa na Nacional. Porque o Torriense na altura estava na Honra, que é uma abaixo na Nacional. Mas quando falaram do campeonato de Honra, que eu também desconhecia o campeonato, eu passei da Distrital logo para a Nacional, não conhecia a Honra. Falaram-me da Honra e eu, pronto, optei por vir, que disseram-me que era um bom campeonato, tinha boas equipas, que eu ia aprender muito e então eu quis fazer essa experiência. E nesse dia, portanto, chegaste então a acordo com o clube, vieste ingressar esta equipa e qual foi a primeira impressão que tu tiveste deste clube? É um clube enorme. Logo este estádio que eu vi, as coisas que eu vi, as histórias que me contaram, vi logo que era um clube com um nome grande. E se bem me lembro, esta época houve alguns jogos que foram, como se costuma dizer, um osso duro de roer, não é? Esta época que terminou da forma como todos sabemos. É que visto agora ao longe parece que foi tudo fácil, mas houve jogos efetivamente difíceis. Qual foi para ti, Ricardinho, um homem goleador, qual foi para ti o jogo mais complicado? Assim, para mim os jogos são todos complicados. Não vou dizer que, pronto, há um mais fácil que outro, mas para mim os jogos são todos complicados. Mas o mais complicado para mim foi, se não me engano, no Joma, contra o Joma, em que ganhámos 2-1. Sim. Só houve golos a partir dos 2 minutos do fim. Foi quando, pronto, conseguimos lá inventar qualquer coisinha e marcar um gol. E foi, para mim, foi o jogo mais difícil. Foi sempre jogo a jogo e a equipa adversária tinha luta, tinha garra e nós não conseguimos, né? Então tivemos sempre aquele receio de quem não marca sofre. Então a gente também optou sempre mais por defender, está a perceber? Sim. Então, pronto, para mim foi o jogo muito mais difícil, que foi contra a Joma. Mas também foi um jogo que foi ganho, não é? Exatamente. E portanto é isto que o futsal também tem, às vezes a poucos minutos, às vezes a poucos segundos do fim, não é? Estou-me aqui a lembrar de um jogo que tu também certamente lembras, não é? Um jogo muito frenético. Qual foi o jogo mais frenético que te recordas? A ver se nos lembramos os dois do mesmo jogo. Para mim foi só contra o Rangel.
Exatamente, não é? Estávamos os dois precisamente a pensar no mesmo, que é esta questão que o futsal tem, que às vezes decidem jogos em segundos. Exatamente. E a capacidade que têm de pensar rápido e decidir rápido e que depois vos leva assim à vitória. Mas uma coisa que se nota, Ricardinho, é que vocês são equipa, não é? Nota-se que vocês se dão, portanto, têm um bom entrosamento de jogo, mas depois quem vos vê fora de campo, como nós vos vimos, vocês são amigos, não é? Portanto, vocês são amigos. É quase, ou seja, nós olhamos a equipa de futsal, é quase como se de uma família se tratasse. A pergunta é ao Ricardinho, este espírito é o espírito que faz ganhar campeonatos? É assim, nós não consideramos como quase uma família, nós somos uma família. E se não for assim, nós não ganhamos jogos. Se não tivermos aquela garra dentro de campo, sempre unidos, nós não vamos ganhar jogos. Como a senhora estava a dizer, fora de campo somos amigos. Sim, a gente, quando acaba um jogo, alguns vão, pronto, como são de longe, vão para as suas terras e outros que são daqui de Torres, vão beber um seminho aqui, um seminho ali, normal, mas sim, somos uma família. Não é? Esse é o ponto-chave, não é? Sim. Que é darem-se todos bem e apoiarem-se, e depois uma coisa que nós vos reconhecemos imenso, que é o sentido do humor. Vocês estão sempre a meterem-se uns com os outros, não é? Exatamente. E sempre a pregar partidas uns aos outros. Tens algo, já pregaste muitas partidas e já te pregaram a ti? Eu não sou de pregar partidas, mas tenho amigos, colegas de equipa que pregam muitas. Queres contar alguma? Olha, eu não sei se o Joshua Boto, Sim. ele é de Lisboa, e uma vez Ele é o mestre das partidas, não é? É. E uma vez eu estava, quando vim para o Torrense, fiquei a morar em Santa Cruz, e ele houve uma vez que ficou lá a dormir comigo o fim de semana, porque ele não tinha como ir, então ficou lá comigo. E sei que quando eu estava a dormir, ele até gravou e depois mostrou-me, ele estava a dormir. Quando estava a dormir, ele chama-me e eu, pronto, acordei assim meio atordoado, não é? E depois quando ele assim que me chama, dá-me um estalo. Aí, esqueça. Isso não se faz a ninguém, não é? Pronto, é coisas do Boto, a gente já sabe, não é? Sim. Esperamos tudo. Eu acho que toda a gente tem uma história com o Boto, não é? Que ele consegue ser essa máquina Acho que a equipa toda tem infernal histórias com o Boto. de pregar partidas a todos. O Aliás, Boto é demais. mandamos aqui cumprimentos ao Boto, que é uma inspiração nesta equipa e não há ninguém que não tenha uma história com o Boto. Oh, Ricardinho, esta equipa está preparada para a segunda divisão? Já tem hoje presente a responsabilidade que é de estar nesta divisão com o objetivo que têm? Sentes que todos estão já focados? Sim, e o Torrense já está preparadíssimo para isso, até já reconstruiu uma equipa, já vieram mais 5 jogadores e os restantes jogadores já estão com o foco de treinar e lutar para subir à Liga Placar. Isso é o nosso objetivo, é isso. Olha, falámos há pouco, eu até usei a expressão que vocês são quase uma família e tu bem corrigiste-me e disseste, não, nós somos mesmo uma família. No balneário toda a gente se dá bem? Tens aquele teu amigo que é aquele amigo de balneário? Como é que é? Não, eu amigo que é de balneário não tenho. Nós somos todos amigos e damos todos bem e assim que a gente entra dentro do balneário é logo cuna para dar música, logo, e é logo Festa? Uma festa, uma palhaçada entre nós, é tudo, ali acontece tudo. É o vosso espírito, não é? Exatamente. É esta alegria contagiante que depois também levam para dentro de campo, não é? Começa no balneário, continua em campo e depois segue, acaba no balneário. de seguida. Não, ainda passa pelos adeptos, não é? Que vocês fazem sempre uma grande festa com os adeptos. Ricardinho, o ano passado com o Pedro Costa, não é? Este ano com Tunha e Cristiano confirmados. Jogadores que se calhar cresceste a vê-los jogar, não é? Não sei, sim, se não. Vou-lhe ser sincero, eu posso jogar futsal, mas nunca vejo futsal nem vejo futebol. Ok. Nunca. Certo, mas no entanto, hoje em dia então pelo menos tens noção de quem é o Tunha, de quem é o Cristiano, claro, sim. E também tens noção Tunha, de quem era o Pedro europeu, Costa, não é? exatamente. Pronto. A questão é, mesmo que não vejas e que não estejas a seguir com particular atenção, não vês porque jogas, não é? Portanto, enquanto vês, depois não treinas, então estás sempre a treinar e é para ganhar. A pergunta que te coloco é se é um orgulho, uma sorte partilhar balneário com pessoas com este tipo de experiência. Claro que sim, são pessoas com nome, são Tunha, campeão europeu, e depois Cristiano também teve uma carreira excelente. É com grande orgulho a gente chegar lá e ter estas duas pessoas, como foi o Pedro Costa. Também não conhecia o Pedro Costa, mas a minha amizade com o Pedro Costa tornou-se uma amizade forte, dou-me muito bem com ele e aprendi muita coisa com ele. É uma espécie de admiração mútua, não é? E certamente vou aprender muito com o Tunha e com o Cristiano. Claro.
E como é que recebeste a notícia que o Torriense ia renovar contigo? Achavas que os 31 golos já eram essa garantia ou estavas na expectativa? Garantia não tinha, né? Mas pelo bom campeonato que fiz, certezas não tinha, mas pelo bom campeonato que fiz já era uma chave, se calhar, para renovar. Mas é sempre complicado a gente não saber se renovamos, se não renovamos. Ricardinho, um goleador, não é? 31 golos. O Mr. Carlos Cruz já te disse que tens que duplicar isso aqui na segunda divisão. Já disse. No mínimo 62, não é? Vai ser difícil, mas com a equipa a ajudar-me, nada é impossível. Claro. Aliás, é a equipa que ganha campeonatos, não é? Nós individualmente podemos dar o melhor que sabemos, mas só a equipa é que se ganha campeonatos. Ricardinho, visto que já marcaste muitos golos, aliás, já estamos aqui a falar disso, porque também para nós é um orgulho ter connosco uma pessoa que marca tantos golos. Destes 31, há algum que tenha sido, olha, este golo foi especial para mim? E qual foi esse golo? Foi contra o Rangel. Ok. Foi o último jogo em que empatámos 4-4, que estávamos a perder 4-2, se não estou em erro. Marquei o 4-3 e depois empatei logo o jogo para 4-4 e para mim nem foi o último gol, nem foi o 4-4, foi o 4-3 que para mim deu-me logo a vontade de voltar a jogar e voltar a lutar para a gente poder ganhar o jogo. Pegar novamente no jogo. Exatamente. E devolver à equipa e aos adeptos aquilo que eles mereciam, não é? Foi esse o gol da inspiração, o terceiro? Terceiro. O terceiro foi o gol da inspiração. Exatamente. É curioso que não referes um gol de uma vitória, não é? Referes um gol de um empate. São aqueles que depois também saem de dentro, não é? Sim, nem sempre o gol da vitória é sempre o gol da vitória. Mas pronto, há aqueles gols que pode ser da vitória, mas que se calhar não é um bom gol como a gente se calhar queria. Mas, por exemplo, o meu 4-3 foi um gol que num lance que até correu bem e consegui colocar a bola onde queria, para mim, e ouvir o estádio todo a levantar e a gritar é uma sensação. Não é? Não tem explicação. Mesmo. E como é que tu, dessa sensação que agora me estás a falar, de ouvir o estádio a gritar, o pavilhão da física, que é uma coisa inexplicável, eu até diria que é um caso de estudo, não é? Aquela massa adepta, aquela gente que não para de gritar o tempo que vocês estão a jogar e de vos apoiar, seja aqui, seja fora, pessoas que estão com esta equipa. Como é que na tua cabeça vive a ideia de poder não haver jogos com assistência? Agora nesta retoma após a pandemia. Assim temos que pensar que eles lá estão, porque isto vai tudo depender do psicológico de cada jogador. Claro. Se a gente pensar que eles lá estão a puxar por nós, só ouvirmos na nossa cabeça que eles estão a puxar por nós, vai ser completamente diferente. Mas é claro que vai ser duro, pronto, olhamos para a bancada, não vemos ninguém, vai sempre ser duro para nós. Mas lá está, como eu estava a dizer, vem do psicológico. Isso depois também vocês trabalham, não é? Exatamente, Estão em campo para jogar, mas não há nenhuma dúvida que aquela massa adepta é mais um jogador, não é? Claro, vai fazer muita falta. Esperemos que gradualmente possamos ter também as pessoas connosco e que vocês possam voltar a jogar. Disseste há pouco que não acompanhavas de perto os jogos, não sei se tens alguma inspiração, se quando eras pequenino tinhas alguma inspiração, não sei de onde é que vem o nome Ricardinho. É assim, o nome Ricardinho vem porque lá em Cruz eles tratavam-me sempre por Ricardinho, então a partir daí é que veio o nome Ricardinho. Claro que eu nunca tive o meu nome na camisola lá em Cruz, e sempre disse, a primeira camisola que eu vou ter vai se chamar Ricardinho, com o nome Ricardinho. E então foi a partir daí que veio o Ricardinho. E Ricardinho ficou, não é? Ficou. Ricardinho e bem, porque esse espírito goleador, o nome assenta que nem uma luva. Ricardinho, olha, vamos terminar, não é? Vamos terminar, mas nós já falámos aqui subejamente dos nossos adeptos e sócios e queria precisamente que lhes deixasse uma mensagem, porque eles estão mordinhos para vos ver a voltar a jogar. Então a minha mensagem vai ser que nós não vamos ter o vosso apoio dentro de campo, mas vamos ter o vosso apoio na nossa cabeça. E vai ser o vosso apoio que nos vai fazer falta para ganhar jogos, como é óbvio. Mas nós vamos pensar que vocês estão connosco, vamos ver em direto e então vai ser essa força que nos vai puxar para cima e vai fazer com que a gente vá arrumar todos para o mesmo sítio. E é isso que temos para dizer. Isso. Ricardinho, vamos marcar aqui encontro quando subires à Liga Placar. Pode ser? Pode ser. Até lá então. Obrigado. Um bom campeonato. Obrigado. Obrigada. Por mim é tudo. Desejo um excelente fim de semana. Vou agora passar com o Marco, que está com o Walter Onofre. Agriloja, Agriloja.
uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, agriloja, É tudo o que precisa ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja, É tudo o que precisa ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. agriloja, agriloja, É tudo o que precisa agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja, É tudo o que precisa agriloja, agriloja, ao seu lado para a vida. agriloja, agriloja. Ao seu lado para a vida. Tenho comigo o Walter Onofre, 64 anos, treinador de guarda-redes da equipa sénior de futebol do Torriense. Além disso, um homem com uma longa carreira dedicada ao futebol. Walter, que tal está a ser esta primeira impressão do Torriense? A primeira impressão é boa, portanto, foi-me apresentado um projeto que acho que é aliciante e isso levou-me realmente a acreditar e, portanto, eu fui. Qual era a imagem que tinha anteriormente deste clube? Pois a imagem é assim, vocês ainda são muito novos, eu joguei aqui ainda júnior do Pedro Pinheiro, ainda era júnior do Pedro Pinheiro, portanto isto tem 72, 71, acho que é 71, eu joguei aqui. Portanto, Confirmo que ainda não tinha nascido. Sim, por isso. Joguei aqui, conhecia o clube, portanto, pela zona, sabia que tinha uma massa adepta boa, que era um clube que já andou nos altos patamares. Entretanto, como sucedeu em muitos outros clubes também, cá em Portugal, com os problemas que houveram, deixou-se adormecer um pouco. E neste momento acho que o projeto que está é para revitalizar este clube que já foi grande e acho que está no caminho de voltar a ser. Eu acho que sim, pronto. Ou seja, Pelo menos a tentativa. Claro, não é? podemos então concluir que tem correspondido às suas expectativas aquilo que veio aqui encontrar. Sim. Falamos um pouco sobre o Filipe Moreira. Como é que conheceu o Filipe? Eu conheço o Filipe há muitos anos, não é? Tanto como jogador, depois como treinador, fomos adversários muitas vezes. No ano passado ele subiu o Vila Franquense, eu subi no Casa Pia. Portanto, nós temos um foram rivais no Jamor. Fomos rivais, já fomos mais vezes, Claro. mas pronto, nunca se tinha proporcionado. Eu estive noutras equipas técnicas, ele também teve as dele. O ano passado surgiu a oportunidade de eu estar desempregado, ele também, do Vila Franquense e do Casa Pia, e aparecer a possibilidade de irmos para o Orião. Foi aí que se encontrou pela primeira vez A trabalhar exatamente. com ele. Portanto, acabamos por estar um mês, mas pronto. Certo, como é homens uma do futebol, experiência curta por causa pois, da mas pandemia, como não é? homens, como o conhecimento que nós temos, portanto, adversários, mas o que é o futebol, foi fácil a integração. E daquilo que já, enfim, porque trabalham juntos há pouco tempo, por todos os efeitos, como é que o classifica como treinador? Eu classifico o treinador como um excelente treinador que talvez, penso eu, que não lhe foi dado o devido valor em outras oportunidades. Ele tem demonstrado ao longo dos anos, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, que realmente merecia outra coisa. Mas pronto, é a vida do futebol. Sim, o futebol tem sempre este lado temos que inesperado. exatamente. E como é que o Filipe, foi o Filipe que falou consigo para o acompanhar até Torres Sim, Vedras? sim. Como é que se deu essa conversa? Pronto, foi exatamente na questão de Olhão, que depois ficou em suspenso pela questão da pandemia. Apareceu isto e ele endereçou-me o convite se eu estaria interessado. Obviamente que vim aceder ao pedido dele, primeiro porque tinha gostado de trabalhar com ele, embora o conhecimento tivesse sido pouco tempo. Ficou aquela sensação de que estava alguma coisa para fazer, exatamente, não é? Porque vocês começaram um projeto e um mês depois parou tudo, pronto, não é? Exatamente. Claro. E pronto, houve a reciprocidade do entendimento de homens de futebol que muitos anos adversários agora se juntaram. Esperamos que dê bons frutos. Claro que sim. O Walter é de Coimbra, corrija-me se estiver errado. Como é que foram os seus tempos de infância? Era aquele tipo de rapaz que jogava muito futebol na rua? Como é que era isso?
Portanto, eu sou de Coimbra, nasci na Sé Nova, mas vim para a zona de Perpinheiro muito novo, com 5 anos. O meu pai trabalhava no mármore, portanto aqui é na zona de mármores, eu vim viver para ali. Portanto, tudo o que aparecia naquela altura, tudo o que aparecia com uma bola de plástico, uma bola de trapo, a gente jogava em qualquer sítio. Tudo o que fosse redondo? Tudo o que fosse redondo, arranjava-se 2 pedrazinhas ou 4 pedras, se houvesse para 2 equipas, se não era só para um sítio, e era o que havia. Era o que havia, pois na escola eu tinha de trazer sempre uma bola debaixo do braço, houve muita porrada por causa disso, dos professores. Era quase mais importante que os livros? Mais importante que os livros, sempre foi. Pronto, e foi isso que tinha que ser. Ou seja, foi uma paixão que você tem desde que se lembra, não é? Sempre. O futebol para mim, ou seja, naquela altura não deveria ter, ou não tinha com certeza, a ilusão ou o sonho, assim, um sonho fica, há sempre aquela restezinha. Pois era o jogar futebol. Era jogar futebol, eu tinha gosto, tinha prazer naquilo, porque eu jogava à frente, mas que aquilo às vezes não estava a correr bem, e de repente, parei, eu vou para a baliza, era para aquilo sossegado, e entretanto, pronto, acabou por depois, mais tarde... Está a responder-me a minha próxima pergunta. Pronto, então está a ver. Como é que se dá essa passagem? Porque normalmente toda a gente, quando somos crianças, queremos todos a marcar gols, sim, não é? Exatamente. Como é que se dá essa passagem para a baliza? Dá-se exatamente assim, pronto, em miúdo, depois, pronto, fui crescendo. O meu pai não me deixava treinar porque precisava dos meus préstimos fora da escola para o ajudar nos trabalhos, mas entretanto, isto com 14 anos, portanto eu jogava com os amigos, às vezes houve um senhor que juntou uma série de mais na zona dos Negrais, lá dos Leitões, que arranjava meia dúzia de miúdos, íamos fazer torneios, portanto eu sobressaía sempre, começou a haver interesses. Sobressaía já na baliza? Já na baliza, certo, pois aí já mesmo era para fechar as balizas e coisa, era bom nisso. Pronto, e foi assim. Entretanto, dá-se aqui uma passagem de Perpinheiro para o Sporting. Conte-nos um bocadinho como é que foi essa história. Pronto, é a história... Ainda formação, não é? Ainda com a idade de formação, não é? Eu só joguei nos júniores, que naquela altura, então com os pequenos só tinham os júniores. E eu fui autorizado a jogar oficialmente pela primeira vez quando fiz 15 anos. Eu já jogava, portanto, nesses torneios particulares, mas oficialmente joguei no Perpinheiro só com 15 anos com a alteração do ministro, em janeiro, quando eu fiz os 15 anos. Lembro que me estreei no Atlético do Cacém, contra o Atlético do Cacém, ganhámos 3-0. Portanto, é um marco na minha vida. Como é que está a sua ida para o Sporting? Pronto, é isso. Depois, já nesse ano, durante esse ano, já havia algumas abordagens, mas depois de concreto começou, a partir dessa altura, do final dessa época, o Belenenses, o Sporting e o Benfica todos atrás de mim. Mas pronto, naquela altura, vocês não sabem o que é que era, havia os donos da nossa carta, não é? Portanto, eu era jogador de Perpinheiro e eu não podia fazer nada. Eles eram donos da minha carta e eles é que decidiam tudo o que era. Eu estive para ir para o Benfica, houve conversações com o presidente do Perpinheiro que me transmitiu que ia ser vendido ao Benfica. Tudo bem, pronto. Ótimo. E, entretanto, o presidente do Benfica vai fazer uma viagem ao Brasil, o presidente do Perpinheiro vai ao Estádio da Luz para entregar a minha carta e para receber o dinheiro, porque já na altura fiava fino. E houve um senhor, não vale a pena dizer o nome, vocês de certeza que não se lembram, mas há muita gente que se lembra com certeza, e que disse, mas você não se vai embora, onde está cá, e você não se vai embora, que eu dou-lhe 10 contos do meu bolso e você deixa ficar a carta. E naquela altura era o Benfica ia pagar 300 contos para a minha carta. Ao Perpinheiro, 300 contos, aquilo era naquela altura um valor muito alto, claro. Muito alto, mesmo. E o senhor era dos galvões, do Marco, são pessoas que tinham dinheiro, ponto. Eu penso nisso, e veio-se embora. Isto era um sábado, domingo para segunda, estava eu a dormir, às 2 da manhã, ouve-se barulho em casa, às 2 da manhã, o meu pai vai-me chamar e disse, olha, estão aqui as pessoas do Sporting que querem que tu vás para lá. O que é que querem fazer? Não é? Então, mas não estava no Benfica? Não. Passou-se isto assim, depois ele contou uma história, vieram os senhores do Sporting, que está aqui, amanhã vamos ao banco, se aceitares, amanhã vamos ao banco, está depositado o dinheiro na tua conta, na minha conta não, do Perpinheiro, na do meu pai, há uma parte no meio. Naquela altura foram 100 contos, que foi para os meus pais, e 450 pagou o Sporting.
não foi os 300, foram 450 pontos para o Sporting Volta Pinheiro. E a história é esta, pronto, e depois... Sei que para o Sporting tem ali algum tempo na formação e ainda muito jovem é chamado a trabalhar com os séniores, com uma lenda viva tanto do Sporting como do futebol português, que é o Vítor Damas. Sim, sim. Eu pergunto-lhe como é que foi essa experiência? Pois, a experiência é logo o primeiro impacto, mesmo no futebol juvenil. Vou de uma coisa que é o Pedro Pinheiro, um clube pequeno, naturalmente, pequeníssimo na altura, e vou para um mundo totalmente diferente. Portanto, é um sonho totalmente diferente, porque pronto, eu vou também, mas os meus pais também foram para Lisboa, comigo, senão também não. Nessa altura havia muito disso. Portanto, faço o primeiro ano de júnior, tenho mais um ano de júniores e o treinador era o Mário Lima, portanto eu tinha acabado esse campeonato, era o Ronnie Allen, o Ronnie sai, o Mário Lima toma conta da equipa e pede para depois ser promovido aos séniores. Portanto, eu sou promovido aos séniores com 17 anos, passei perto da época, não foi só eu, portanto, o Botelho também teve algumas vezes, mas eu fiz mais uma grande parte da época como suplente do Ramos. Fui campeão, 73-74, ganhámos a Taça de Portugal e fomos às meias finais da Taça das Taças. Como é que um jovem, novíssimo como você, vê uma coisa destas? É absolutamente um sonho, não é? Quer dizer, sim, o Damas já era um ídolo para si na altura? Não só meu, mas muita gente, claro. A nível nacional, claro, titular do Sporting, titular da Seleção Nacional, já era uma lenda grande. E com ele, pronto, foi realmente, agora, fui muito bem recebida da parte dele, éramos muito amigos, tenho saudades. Quais são as melhores características que lembras desse guarda-redes? Ou seja, tecnicamente... É difícil de explicar hoje em dia. Os paradigmas que hoje se apresentam ao guarda-redes são um bocadinho diferentes. Agora o Damas era felino, era um guarda-redes que buscava com as meias em baixo, aquilo era... Pronto. Era bola, talento puro mesmo, porque ele não treinava. Muitas vezes estava a fazer chutes à baliza, estava a querer fumar um cigarro no coisa. Era aquilo, era como muitos outros talentos, não era só ele, portanto, ele da baliza, nasceu para aquilo. Então, depois, quando as coisas surgiam, o que lhe apetecia, aquilo era uma coisa linda de se ver. Walter, eu sei também que na sua estadia no Sporting fez uma viagem que marcou à China. Eu gostava que partilhasse connosco um bocadinho de que forma é que marcou essa viagem. Isso marca, não só a mim, mas acho que marcou toda a comitiva, porque fomos para um país que era praticamente desconhecido, pela distância, pelo regime que estava implementado e que era o nosso, não era? E quando isso aparece, é assim, é de surpresa, porque depois é uma alegria muito grande de ir conhecer outros mundos. Eu já conhecia bastante, felizmente. Mas a China era uma coisa muito mais distante na altura, não é? Sim, mais distante e não só. E nós depois, quando chegamos lá, é que vemos as diferenças. O que é o nosso mundo, mesmo em Portugal, que é rotulado um país ainda atrasado em relação ao resto da Europa, nós vamos para um país onde nós estamos adiantados muito mais. Porque entramos naquela altura, eles já tinham 900 milhões de habitantes. Neste momento tem 1 bilhão e 800 milhões. Portanto, eu voltei lá há 2 anos e estive lá um ano a trabalhar. Mas chego e é uma coisa, porque eles nasciam, viviam e morriam sem conhecer nada do que era o exterior. Era só absolutamente fechado. Regime fechado. Todos vestidos de igual. Vou fazer um jogo no estádio lá dos trabalhadores. Só aqui de carros à volta do estádio, não sei o quê. E o nosso autocarro e mais 3 ou 4 carros dos dirigentes, portanto, políticos deles, depois bicicletas. Nós apanhávamos aquelas no hotel, ao pé de uma avenida bastante grande, estávamos no hotel, havia aquelas mudanças de turno de 4 em 4 horas que eles faziam. Era a estrada, mas assim, género, nossa Avenida da República, mas tudo aberto, saía aquelas coisas ao meio, era completamente de um prédio ao outro. Milhões deles, assim, bicicleta.
depois se olha para aquilo, é assim, uma coisa totalmente diferente. E eles olhavam para nós. Nós pensávamos que éramos aqueles animais que se devem sentir assim no jardim zoológico, que eram umas aves raras, não é? Tão diferentes que eram. Diferentes que éramos daquilo. Portanto, isso depois marca, quer se queira, quer não, é a alimentação, aquilo era muito complicado, e hoje, mesmo estando mudado como está, hoje é uma metrópole igual a qualquer coisa cá da Europa, com a dimensão que tem, mas marcou a mim e toda a gente, porque foi muito completamente. A pessoa sai daqui é uma coisa da noite para o dia. Acho que só quem consegue conviver e ver estas coisas, porque eu acho que não há palavras que consigam definir estas situações que eu felizmente que se vivem, que têm a oportunidade de viver. Exatamente, que o futebol deu-me isso. Claro. Walter, ainda no Sporting cruza-se com o Virgílio Lopes como colegas de equipa. Amigos. Ainda hoje, portanto, compadres. Ainda hoje mantém. Como é que é a vossa relação? Como é que foi este reencontro aqui? Pois o reencontro, ele teve alguns tempos no Sporting. Eu, desde que sou treinador, portanto, afastei-me um bocadinho mais desse relacionamento, não dele só, mas de outras pessoas. Porque as vidas são assim. Tive 6 anos em Braga, depois vim para baixo, tive no Estrela da Amadora, ele também fez outros percursos. Pronto, o futebol é um bocadinho feito de reencontros, não é? Encontros e reencontros. Vocês vão se... Pois, o que fica no meio disto tudo é que como há amizades que perduram, independentemente de a gente se ver todos os dias ou se ver de ano a ano ou uma coisa assim, fica. Claro. Então, por acaso que é meu compadre, é a padrinha da minha filha. Claro, curioso. Walter, faz uma temporada no Portimonense, faz 5 boas épocas em Braga. O que é que traz? 6. Tive lá uma, exato. Voltei ao Sporting e fiz mais 5. Fez mais 5. O que é que de melhor traz dessa estadia? Porque em Braga foi bastante utilizado e, portanto, são temporadas marcantes, não é? Tudo é marcante. Umas melhores, outras piores. E em Braga foi daqueles projetos em que foi o Marcelino novamente que me leva para lá, na segunda vez, que eu estava em Portimão e ele quis-me levar lá para cima, e foi uma cidade onde eu entrei e disse: é aqui que eu quero viver. Portanto, tudo se conjugou para ficar por ali. Depois não deu, ao fim de 5 anos, um atritozinho entre mim e um diretor, quem mandava era ele, eu tive que me vir embora, acabei o contrato. Mas foi uma experiência que... Foi uma experiência muito positiva. Muito positiva, sem dúvida nenhuma. Representou também o Estrela da Amadora, um Estrela da Amadora histórico que acaba por conquistar a sua única taça de Portugal. Exatamente. É absolutamente surreal, porque hoje em dia, já o clube, enfim, está agora a ressurgir, mas essa experiência no ano em que foi à final, se eu não me engano, com o Farense, não é? Como é que foi nessa finalista? Como é que vocês viveram isso? Pronto, ela que nós tínhamos acabado de subir no ano anterior, vai para lá o João Alves e nós conseguimos, com muitas peripécias pelo meio, porque muitas vezes a gente só vai ao ponto final, não é? Que é aquilo que realmente também é o que interessa, é o que marca, o perde só ganha-se, claro. Afinal é exatamente isso. Pronto, é mais um ponto alto, mais um sonho, que aquilo nem era sonho, mas que se tornou um sonho quando começámos a chegar aos quartos de final, às meias finais, e depois foi o culminar disso. Portanto, realmente 2 jogos espetaculares, com o clube que tinha subido no ano anterior e aquele que ia subir nesse ano, e que foram 2 espetáculos maravilhosos, em que nós ganhámos, mas se calhar se o Farense tivesse ganho, claro, também não ficaria mal. Se calhar ali, acima de tudo, ganhou o futebol, porque se percebeu que podem haver grandes espetáculos. Mas o estádio estava cheio. O estádio esteve, o Jamor estava completamente cheio. Finalíssimo. Não foi só um jogo, foram os 2 jogos completos. Ironicamente, o Estrela da Amadora está a ressurgir e pode até ser o nosso adversário aqui no Torriense este ano. Não pode definir as séries, mas é o cenário. Como é que vê essa ironia do destino? A ironia do destino é assim, é um clube que eu representei durante 8 anos como jogador, 10 anos como treinador, portanto são muitos anos, marca-nos, está lá muito de mim também. E é isso, será sempre, em qualquer circunstância, regressar lá é sempre um orgulho. É sempre especial, não é? É sempre o saudosismo que fica, porque
também que é assim, ele está a ressurgir, mas não está a ressurgir. O Estrela da Amadora, Há uma fusão, sim. Acabou. Claro. Este agora é outra, dentro das mesmas coisas, mas não é a mesma coisa. Não é bem, mas pronto, mas o estádio é o mesmo. O fixo, não é? Aquilo que, Claro. que está o físico, fica sempre na memória. Às vezes quando passo lá, não é muito usual, mas quando passo lá, Há sempre uma emoção. relembram sempre um bocadinho daquilo e há sempre uma ponta de emoção, Claro. que fica, portanto são muitos anos. Claro. Do seu percurso de jogador, falámos agora aqui da conquista da Taça de Portugal. Qual é o título que mais sabor teve? Pronto, o título, Ou os títulos? Pois os títulos, Para assim, facilitar um eu não tenho muitos, tive esse que me marcou logo, ao princípio, que é no Sporting, logo com 17 anos, que é campeonato, taça, ir aos meios finais da Taça das Taças, onde vocês também não eram nascidos, mas ouvem falar todos os anos do 25 de Abril. Eu no dia 24 de Abril estava na Alemanha Oriental, não é? Estava lá do outro lado, tivemos que vir num avião, portanto, isso marcou-me a todos os níveis, não só as conquistas, como o que se deu no nosso país. Portanto, e depois é a questão do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora, porque foi uma coisa que surgiu do nada. Não é o Estrela, foi Não uma era coisa que expectável, aconteceu. Exatamente, claro. As coisas aconteceram naturalmente, nós fomos, como acontece muito no futebol, muitas vezes. E nós temos que estar sempre à espera desses imponderáveis, por isso é que temos que estar preparados, e isso marcou-me também. Portanto, e muitas outras coisas, relembrar neste momento, estes anos todos é muito complicado. Claro, lá não é vai fácil. uma, vai outra, Pouco daqui tempo, é. não é? Sempre preparação. Exatamente. Mas na sua carreira enquanto jogador, pergunto-lhe, há alguma decisão da qual se tenha arrependido? Sim, arrependido, eu não me arrependo praticamente nada daquilo que fiz. Mas teria a situação que quando eu saí do Sporting, eu saí, ninguém me mandou embora. Eu saí porque queria outros voos, achava que tinha capacidade para isso. Como nunca me reconheceram no Sporting, fui à procura de outras coisas. Por exemplo, o João Rocha nunca me quis deixar ir embora e eu fugi. Fugi dele, não fugi dele, nem fugi do Sporting, fugi porque queria outras condições. É a única situação em que eu fiz bem em ir ou não fiz. Eu penso que fiz bem porque pelo menos fui atrás do meu sonho, porque não me estava a ser permitido no Sporting. Basicamente é isso. A sua carreira termina no Oriental, ali por volta dos 40 anos. É difícil esse final de carreira de um jogador? Os guarda-redes ainda duram um bocadinho mais? Como sim, sabemos, é difícil desligarmos porque isto acaba por ser a adrenalina que nos faz mover. Eu hoje ando no futebol, eu tenho 64 anos, e se isto me faltar, é complicado para mim. A brincar ou mais a sério, mas tenho que... Está no sangue. Está no sangue. Portanto, eu aos 40 anos, no Oriental, estive lá, pediram-me para continuar, e eu disse, pá, não continuo, porque foi uma decisão que eu tomei, porque já estava a ficar um bocadinho cansado, não era que fisicamente estava muito bem, mas já estava um bocado saturado. Portanto, muitos anos na Primeira Liga, muitas coisas, depois comecei a apanhar, fui porque quis, ninguém me obrigou, e eu tinha muito prazer, mas depois comecei a apanhar muita miudagem e já me cansava um bocadinho. Eu tinha filhos já crescidos, eu decidi passar para o outro lado, mas eu falo, como fiquei sempre ligado, nunca foi muito difícil. Nunca foi difícil. Aliás, essa transição para treinador foi imediata, não é? Foi, exatamente, porque eu nesse último ano, eu estava inscrito também como jogador, no caso de haver necessidade, eu estaria pronto. Depois só no segundo ano. Mas foi logo treinador de guarda-redes, certo? Sim. Foi logo. Treinou vários clubes, como Oriental, Estrela da Amadora, Trofense, Olhanense, Casa Pia e agora Torriense. Tendo retratado os... China, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados... Pergunto-lhe se coleciona conhecimento de todas essas passagens para hoje influenciar positivamente os guarda-redes que treina. Eu acho que sim, em tudo, porque isto é uma aprendizagem constante. Não é? Eu tive a minha experiência,
que não tive treinador de guarda-redes, na altura não havia. Não havia esse cargo exato, ainda, não havia claro. essa situação. Portanto, eu aprendi à minha custa, tinha as condições que tinha, tirei muitas ilações, portanto, conseguindo adaptar às novas situações, não que como dizer, que me viessem ensinar nada, porque eu posso transmitir isso, a experiência que eu tenho, posso eu transmitir depois noutros moldes, não naqueles moldes que existiam naquela altura. E acho que essa riqueza que eu tenho, que muitas vezes acho que consigo transmitir aos guarda-redes, é exatamente isto. Porque não é para fazerem assim, é para verem se assim está melhor, se está pior, onde é que estão mais confortáveis, não é? Portanto, levá-los a fazer as coisas naturalmente, não é uma obrigação. Eles têm as condições deles, estão habituados de determinada maneira, até porque hoje em dia, portanto, há a formação já desde miúdos, eles trazem essas, mas trazem muitas carências que quem não andou lá dentro, por muito que digam, peço desculpa, mas é assim, quem não andou lá dentro, há segredos que só o guarda-redes é que conhece. Eu tive essa vantagem. Claro, Portanto, claro. E acho que é isso que eu consigo transmitir aos meus guarda-redes. Claro. Eu perguntava-lhe, o que é preciso, que características é que são precisas para termos um excelente guarda-redes? As características pronto, ter algum dom natural, não é? Portanto, isso é intrínseco. Agora, Tanto físico como de talento, não é? exatamente, ter sempre uma base. Depois há coisas que se moldam. Há coisas que Técnica, se moldam. não é? Técnicas, isso hoje em dia há muitos guarda-redes que tecnicamente que são guarda-redes e que não têm muito jeito para aquilo, mas moldam, consegue se moldar com a coisa. Agora, a diferença entre um grande guarda-redes e um guarda-redes é que o grande guarda-redes, além de ter ambição, o espírito de trabalho, tem que ser imenso. O guarda-redes tem uma característica que os outros não têm, e a gente fala muitas vezes nisso, eu falo com eles, os outros jogadores, são 11, são 10, e o treinador pode mudar mais 5, neste momento é só 3, mas pode. O guarda-redes joga um ou não joga. Portanto, tem que ter uma capacidade de encaixe. Está sempre sozinho. Está sempre sozinho, cai-lhe tudo em cima, portanto ele tem que ter um arcabouço muito grande e isso não é fácil de conseguir, porque é muito bonito no treino e no jogo e não sei o quê, mas aquilo, as transformações que se passam para a cabeça do guarda-redes, se ele não for muito forte... É se calhar aquela posição no campo onde o erro é mais exposto, não é? Também tem essa Sim, é mais exposto, mas depois, além de ser mais exposto, se ele não tiver capacidade de encaixe, e aconteceu, claro. aqui porque não há ninguém que não erre, não há ninguém que não erre. Estamos nisto. Agora temos que ter aquela capacidade de aconteceu, já passou, seguimos em frente. Porque se vamos absorver esse erro, não vale a pena. E isso é uma das principais características de um grande guarda-redes. Claro. Além das outras mais, mas isso é... Já consegue, nesta altura, que ainda é uma altura, claro que sabemos que é uma altura prematura, mas já consegue de alguma forma distinguir as características dos 3 guarda-redes do Torriense? Não, neste momento não. Ou seja, não, capacidade de trabalho todos eles têm, inclusive está a trabalhar em miúdo que é júnior, que está a trabalhar connosco, portanto, que também vejo que tem condições, a nível de trabalho não tem nada. Agora, há coisas que depois só os jogos é que vão ditar. É que ditam essa... Claro. Então, uma coisa ou outra, é a decisão, os fatores decisivos, a tomada de decisão em determinadas situações definem uma coisa ou outra. Claro. Walter, o que é que espera da próxima temporada do Torriense? O que eu espero da próxima temporada do Torriense é a subida de divisão. Porque o projeto que me apresentaram, eu não posso pensar em outra coisa. Não é? Só posso pensar que a minha missão aqui é ganhar, subir de divisão. Por isso, simplesmente, nem posso pôr aqui outro cenário porque não faz sentido nenhum. Conhece a nossa massa adepta? Não conheço, mas tenho informações. Sei que o pessoal aqui do Oeste que é bastante aguerrido nos apoios e espero que nos deem o apoio que a gente necessita, extra àquilo que nós poderemos dar em campo. O Walter tem uma família ligada ao futebol, o Sr. Gerro também é treinador e o seu neto, pelo que investiguei, joga no Sporting. Veio um craque a caminho ou não? Talvez, tem condições para isso. Agora, extremo, não é? Ele joga a extremo. Normalmente extremo, ou ala, joga por dentro. Eles do Sporting fazem muito, tanto joga para a esquerda como mas ele é canhoto. É o único que é como eu.
Portanto, pode ser, se depender dele, acho que tem todas as condições para isso. Porque as coisas não caem do céu, é preciso muito trabalho, o jogador não é quem quer, é quem pode também. É preciso ter muito trabalho, é preciso também ter sorte, temos um exemplo muito grande no nosso país em que todos deviam rever nele. Não é? Este ano é aquilo. Conseguiu, é aquilo que é, e é sempre o primeiro a começar, o último a acabar, e aquilo não para. Ambição natural. Claro, Portanto, capacidade de trabalho, não é? E de querer sempre aprender mais, não é? sempre mais, porque não há nada que a gente já saiba. Claro. Ou seja, a gente não sabe, todos os dias a gente aprende um bocadinho. Há uma coisa. Walter, nós estamos a chegar aqui ao final da entrevista, mas antes disso eu vou-lhe lançar aqui um desafio de perguntas de resposta muito rápida, pode ser? Simples. Melhor guarda-redes de sempre? O melhor guarda-redes de sempre, para mim, foi o Damas. Melhor guarda-redes com quem jogou, se calhar vai dar a mesma resposta. Exatamente. Não é? E o melhor defesa com quem jogou? Pois, joguei com grandes defesas, mas tive um do Hélio, no Estrela da Amadora, e tive outro, o Dito, no Sporting de Braga. Qual foi o atacante mais temível que defrontou? Mais temível ainda foi o Eusébio. Jogou com o Eusébio ainda? Contra o Eusébio, exatamente. Está a ver? Em miúdo, quase. Nos primeiros tempos. E da atualidade, qual é que ele considera ser o melhor guarda-redes? Talvez o meio, neste momento. Okay. Finalmente, o melhor guarda-redes que treinou? Pois, neste momento estava a fazer uma pergunta que é um bocado complicada. Eu treinei, não grandes, ou seja, não guarda-redes muito na Rivalta, mas apanhei o Moreira no Olhanense, mas guardas assim conhecidos, não tenho assim nada de especial. Ressuscitei alguns que estavam perdidos no Estrela da Amadora e que voltaram à moda de cima, mas não vale a pena. É sempre reconfortante também fazer isso com os jogadores, não é? É o mais importante. Claro. É o reconhecimento que, da minha parte, para mim, é eu ver que peguei alguém que as coisas não estavam claro. E consegui que ele subisse para um patamar superior. Claro. E é isso o gozo que me dá, é exatamente isso. Portanto, tive miúdos que estava no Estrela, tive miúdos que pegava neles nos júniores, começava a trabalhar com eles e depois eles apareceram ou no Estrela ou noutros clubes, e foi o meu maior prazer que me deu até hoje, foi essa situação. E continua a ser. Portanto, o meu vício não é estar a treinar guarda-redes, é estar a treinar guarda-redes, mas que eles evoluam para um patamar, exatamente outros patamares. Claro. Acho que essa é a minha missão. Claro. Walter, vamos despedir-nos. Eu pedi só que, para terminar, que desse então uma mensagem aos nossos sócios e aos nossos adeptos para terminarmos esta entrevista. Pois, a única coisa que eu posso pedir é assim, nós estamos a trabalhar muito e como é natural, para atingir os nossos objetivos. Portanto, agora pedir à massa adepta realmente que nos dê o clique que nós precisamos, que é o 12º jogador. Vai nos fazer muita falta e que é sempre relevante nestas situações. Sim, senhora. Walter, muito obrigado. Votos de boa temporada. Muitas felicidades. Termina assim mais um episódio da Horas no Bernard. Foi um prazer estar na vossa companhia. Desejo-vos um ótimo fim de semana e na próxima sexta-feira cá estaremos. Até à próxima.